Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? No nome de Jesus. O título para nós hoje, que Deus colocou no meu coração, é esse aqui, que é Mantendo o Foco. Então, eu gostaria que você abrisse no livro que assim escreveu Lucas, no seu capítulo número 13. Lucas, capítulo 13. Aleluias. Manter o foco, irmão, não é fácil. Não está sendo fácil nesses últimos tempos manter o foco. A gente sai do foco quando tem festa. A gente sai do foco quando tem alguma coisa que nós pensamos que é importante. Nós saímos do foco. Não é verdade? Por quê? Nós colocamos sempre, aleluias, aquilo que agrada a gente em primeiro lugar. E uma passagem bastante interessante, antes de ler Lucas 13, aleluia, que nós vamos ser instruídos, nós vamos andar a Bíblia hoje para a glória de Deus, é que Deus, como eu tenho dito para vocês há muitos cultos, que tem aleluias, Deus tem nos concedido aqui neste lugar, é que o povo, quando estava diante daquele mar que estava fechado, ele já tinha perdido o foco. Ele tinha perdido o foco quando ficou diante, aleluia, daquele mar fechado. Então, eles aí simplesmente foram lá e começaram a murmurar com Moisés. E Deus, pela sua misericórdia, aleluias, falou para Moisés: Moisés, fala para o povo que marche. E ali, simplesmente, Moisés estendeu o seu cajado, tocou na água, e o tremendo disso, que eu tenho no meu coração, é que o mar começou a se abrir. E o mar, eu creio que o mar, ele não se abriu de frente para trás, ele abriu de trás para frente. Sabe por que eu creio isso? Porque a escuridão tomou com que os egípcios, aleluia, ficassem desbaratinados. Então, a Bíblia fala lá, depois você lê na sua casa, aleluias, que Deus trabalhou a noite toda. A Bíblia é clara, Deus trabalhou, irmão. Que trabalho foi esse, né? Nós temos um Deus tão grande. Que trabalho foi esse que Deus fez em favor do povo? Mas aquilo que aconteceu foi por causa de quê? Por causa de uma promessa que Deus tinha, aleluia, feito para o povo quando ele estava cativo. E o povo viu, e não aconteceu nada com o povo, que nessa batalha que Deus lançou, aleluia, sobre os deuses do Egito, que foi as 10 pragas, o povo tinha se esquecido, tinha se olvidado, tinha deixado passar. Por isso que é bom, às vezes, irmão, uma mensagem ser repetida 2, 3 vezes. É porque às vezes nós estamos esquecendo das coisas de Deus. Porque diante das dificuldades, puxa vida, eu vou morrer aqui mesmo. Mas Deus é tão tremendo que quando Deus falou com Moisés para ele tocar na água, começou um trabalho muito grande. E o povo atravessou o quê? A seco. Por causa de quê? Porque perdeu o foco. Perdeu o foco. Tem muita gente que perde e que perdeu já o foco. Então, o que hoje o grande perigo é que nós estamos nos tornando sensíveis à miséria e ao sofrimento. Nós estamos nos tornando, aleluia, sensíveis a esta miséria. Nós sendo um povo escolhido, sendo um povo, aleluia, chamado pelo nome, sendo uma pessoa escolhida pelo nome, aleluia, mas nós estamos, aleluia, muito de nós estamos perdendo o foco. Então, nós vamos ver que Jesus aqui vai nos ensinar nessa passagem que o gênero humano, o ser humano, ele está aprisionado, aleluia, num pecado. Ele está aprisionado pela enfermidade e pela morte. Por quê? Porque quando ele perde o foco, irmão, a tendência dele, a primeira coisa que ele vai acontecer, como nós já ouvimos desde o início do culto, ele se estagna. Irmão,
preste bem atenção, quando você toma uma posição com Deus, quando você toma uma posição para fazer algo para beneficiar você, o inimigo ele vai sempre querer te desbaratinar. Ele vai querer jogar seta na sua mente, como foi falado aqui pelo presbítero e pela missionária Maria. O inimigo vai jogar seta constante, falando que você não vai conseguir, que você é um perdedor. Então, qual é a tendência? Se a gente não estiver forte com isso, irmão, a tendência a nós é nos estagnarmos. É nos estagnarmos. Então nós não podemos deixar o inimigo, aleluia, vencer, porque ele já é perdedor. Nós somos mais do que vencedores. E hoje eu vou tentar aqui, aleluia, através dessa passagem, e alguns capítulos, aleluia, da Bíblia, aleluia, tentar trazer para você, aleluia, que nós devemos manter o nosso foco. Não desvie o seu foco, irmão. Custe o que custar. Não desvie o seu foco. Não desvie. Aleluia. E a Bíblia, no capítulo 13 de Lucas, como falei para você, versículo, aleluia, 11 até o 17, está escrito assim. Aleluia. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo endireitou e glorificava a Deus. Deixa eu me deter aqui, olhe para mim, por favor. Nós vamos ler até o 17, mas até o 13 aqui está escrito algo muito tremendo, irmão. Que Jesus Cristo, ele estava atento nesta mulher. Ele estava com os olhos afitos a esta mulher. Aleluia! Então veja só, como Deus está com os seus olhos de chama, aleluia, de fogo, atento a todos os moradores, o inimigo também está atento, aleluia, a nós, que somos chamados pelo nome. Então a tendência, aleluia, do inimigo, porque ele sabe, porque é reino, aleluia, estamos falando de reino, tratando, aleluia, de reino, estamos tratando de reino, aleluia, e a tendência é essa, irmão, a tendência do inimigo é essa, é deixar você cada vez mais longe de Deus. Ele não quer que você se aproxime de Deus de jeito nenhum. Você sabe que Deus cura, você sabe que Deus liberta, você sabe que Deus restaura, você sabe que Deus renova, você sabe que Deus, aleluia, Ele restitui a paz, Ele restitui a alegria, Ele restitui família, Ele restitui, irmão, aleluia, verdadeiramente, porque Ele é Pai e quer cuidar dos seus filhos. Mas o inimigo não, ele quer manter os filhos de Deus longe da presença de Deus. Então nós não podemos perder o foco. Aleluia! Não podemos, irmão, por causa das coisas que está se havendo em nossa volta. Não podemos jamais. E aqui Jesus Cristo, quando viu essa mulher, aleluia, ele quando olhou para essa mulher, aleluia, que estava assim há 18 anos, aleluia, ele chamou ela para si, ou bem dizer, tirou ela do particular, aleluia, e restituiu aquilo que ela não tinha força nenhuma para receber. Então só em Jesus que você pode ser restituído. É só na posição, irmão. É só na posição. E aleluia, e não se preocupe não, porque se você lutou hoje para estar aqui na casa de Deus, para buscar a bênção que você sabe que Deus te deu, que já te deu, irmão, porque quando você se pôs de pé, a vitória já é nossa no nome de Jesus. Você já recebeu a sua vitória. O inimigo continua de olho em você. Vamos seguir o versículo, por favor. 14 está escrito assim: e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que me tem trabalhar. Nestes, pois,
vinde para serdes curado, e não no dia de sábado? Respondendo-lhe, porém, o Senhor lhe disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumenta, e não o leva para beber água? Olha só que tremendo, irmão. Deus, Jesus, que sabedoria tremenda. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha, a palavra que mantinha, presa. E dizendo ele isto, todos os adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então Jesus aqui nessa passagem, preste atenção e preste seus olhos e seus ouvidos a mim, mostra aqui que certas enfermidades, aleluia, são efeitos diretos aleluia, da ação ou opressão de inimigo. Certos tipos de enfermidades, irmão, por isso a gente não pode perder o foco. A gente não pode perder, irmão, abaixar a guarda. A gente não pode, irmão. Porque se você abaixar a guarda, o inimigo vai entrar e vai fazer um reboliço, irmão, e o negócio vai ficar estreito. Muita gente anda oprimido, depresso. Muita gente anda num estado tão, irmão, numa enfermidade tão, aleluia, que é a palavra que a gente não pode dar dó, mas é a palavra que está vindo no meu coração, que só o Senhor é Deus. Irmão, tem muita enfermidade, irmão, que a causa dela, ela é espiritual e não carnal. Tem muita enfermidade que é espiritual, irmão, e não carnal. E por causa de quê? Por causa que muitos de nós perdemos o foco. E quantas vezes Deus está sempre falando: fica firme, vamos avante, ei, diga para o povo que marche. Ah, que interessante. Já pensou se aquele mar que se abriu ficasse um abençoado de um judeu no meio dele? Aquela água, será que não fechava as portas e não consumia ele ou não? É uma pergunta bastante interessante, né? Mas a Bíblia fala que todos atravessaram a seco. Deus é tão grande, irmão, Deus é tão grande, que Deus, quando Ele quer se revelar para um homem, aleluia, ele se revela não para glorificar o homem, mas para glorificar Ele através do homem. Porque no homem não faz milagre, mas Deus é que faz milagre. O nosso Jesus continua fazendo milagre. Aleluia! E muitos de nós hoje, aleluia, estamos sofrendo, como essa mulher aqui. Ela estava procedendo de um espírito, irmão, aleluia, e um emissário de Satanás, um espírito de enfermidade. Um espírito de enfermidade. E certos tipos de coisas, irmão, que está acontecendo em nossa volta, nós precisamos ter discernimento. Aleluia! Que muitas das vezes, essas obras é obra do inimigo e não é obra carnal. Não é coisa carnal, é coisa espiritual, como eu estou tentando, aleluia, expor para você nesta noite. Deus hoje quer nos libertar. Deus hoje quer fazer uma obra de libertação e gerar dentro de nós fé, convicção, aleluia, para que o nome dele possa ser glorificado. Aleluia. Existe uma passagem, depois você vai abrir outras, aleluia, em 1 Samuel capítulo 17, que os filisteus, eles sabiam, aleluia, aonde estava o ponto fraco do povo de Israel. Em 1 Samuel capítulo 17, ali o inimigo sabia, os filisteus sabiam qual era o ponto fraco do povo de Israel. Você acha que o inimigo não sabe qual é o ponto fraco nosso, irmão? Ele sabe qual é o ponto fraco nosso, irmão. Em 1 Samuel, aleluia, os filisteus sabiam disso. Aleluia! E quando ele levantou um gigante lá,
e vinha contra o povo de Israel que estava do outro lado do monte, quando ele vinha, o povo tudo ficava, ixi, esse homem é muito alto, nós estamos perdidos. Tem um ditadinho que fala, quanto maior a pessoa, maior é o tombo. Não tem um ditado assim? Quanto maior a pessoa, maior é o tombo. Mas o povo de Israel, aleluia, o diabo, vou usar essa palavra, ele sabia do ponto fraco dele. Então o filisteu quando via, levanta um aí. Se ele ganhar de mim, nós vamos ser escravos de vocês. E além disso propôs isso aí. E foi tão tremendo. Foi tão tremendo. Aleluia. Que Deus quer que nós entendamos que o foco em Deus, olhar para Deus, é a mesma coisa que estar olhando, aleluia, para uma palavra muito simples, irmão. É vitória. É uma palavra muito certa, é vitória. Porque aquele que tem Deus, tem vitória. Aquele que tem Deus, ele tem vitória, irmão. Aleluia. O pequeno Davi, quando foi diante do gigante, aleluia, tentaram armar, todos conhecem esse capítulo 17, armar o pequeno Davi com a sua armadura, colocar uma grande espada na mão, mas Davi não foi com nenhuma arma do outro, ele foi com a sua própria arma, e ele tinha na mão apenas 5 pedrinhas e uma funda, e ele tinha além das 5 pedrinhas e uma funda, um Deus maior do que as 5 pedrinhas e a funda, ele tinha um Deus de guerra, nós temos um Deus de guerra. Nós estamos perdendo o foco, irmão. As coisas estão muito difícil. Olha o filisteu aí. As coisas estão difíceis. Nossa, eu estou me esforçando mais. Como eu estou sempre falando, estou trabalhando mais. Eu estou fazendo 2, 3 serviços aí. E, irmão, nós estamos colocando o nosso Deus como um Deus tão pequeno. E o nosso Deus é um Deus tão grande. É um Deus que diz, Isaías, eu gosto muito disso, que, aleluia, os céus é o seu trono. Isaías 66. E até os cabelos dos pés, aleluia. Deus é tão grande e nós fazemos diante de situações, esse Deus tão pequeno e o demônio maior que o nosso Deus. Mas o inimigo, ele já está derrotado se nós mantermos no foco que é o Senhor. Aleluia. Irmão, Davi, ele só ganhou aquela batalha, porque, preste bem atenção que isso aqui é um discernimento que Deus colocou no meu coração, ele só ganhou aquela batalha, porque ele não olhou os guerreiros filisteus, ele olhou aquele que estava vindo contra ele, contra o povo de Israel. Muitas vezes nós estamos assim, irmão. Nós estamos com tanta dificuldade, estamos com tantos problemas, e a gente vai olhando aqui, vai olhando ali, e a única coisa que a gente fala, estou fraco, não vai dar, não vou conseguir, e os demônios estão vencendo, irmão. Nós estamos desistindo, nós estamos perdendo o foco, mas Davi estava mantendo o foco naquele gigante, não se preocupou com aqueles outros, aleluia, que estavam em volta, que eram os outros filisteus, os soldados. Quando ele derrubou o grande, o resto tudo fugiu. Então nós precisamos, para ganhar uma batalha, nós não podemos perder o nosso foco de jeito nenhum, porque se a gente vencer uma, nós vamos vencer 2, nós vamos vencer 3, nós vamos vencer 4, nós vamos vencer 5, eu tenho isso no meu coração. Hoje aqui, deixa eu abrir aspas, eu não vou na igreja hoje, irmão, para mim ir na igreja a segunda vez é fácil. Amanhã, não dá para ir na igreja. Depois da manhã, terceira vez, não dá para ir na igreja. Então, nós não podemos perder o foco. Eu não quero ir. E o Espírito Santo que está com o gemido imperivo fala, vai. Vai. A vitória é certa. Mas nós estamos sempre, estou fraco. Então hoje não vai. Já deu uma brecha. Aí na próxima vez você vai. Aí na outra vez, eu acho que eu não vou não. Não vai. Aí depois não vai. Quando você percebeu, você está mais dentro da sua casa do que na presença de Deus. Nós não podemos perder o foco. Nós temos que manter o foco, até a trombeta tocar. Até a trombeta tocar. Davi, ele manteve o foco, irmão. Aquele gigante que veio contra Davi, ainda caçoou de Davi.
Mas ele falou, eu não venho na minha força, mas eu venho no nome do Senhor dos Exércitos. Nós somos o embaixador do Senhor. Você é mais que vencedor, irmão. O inimigo é derrotado, irmão. A situação vai ficar difícil, porque tem que se cumprir a palavra de Deus, irmão. E vai ficar difícil. Mas a gente não pode recuar. A gente tem que se manter firme. Avante. Avante, irmão. Outro ponto bastante interessante. Eu gostaria que você abrisse aí só para me ler isso que eu disse aqui. Eu quero que você abra aí em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 vai dar essa resposta que até agora eu falei para você. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Versículo 45 está escrito o quê? 17:45 está escrito assim, olha lá. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança. 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu. Olha, Davi anunciou aquele homem. Aquele gigante, ele determinou algo. Aquele que veio contra, aleluia, que veio contra ele designou a pessoa dele. Olha, tu vem a mim. Tu vem a mim. Aleluia. Com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu vou a ti, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Cheguei onde eu quero. Ei, preste bem atenção todos vocês. Aleluia! Aquele que se levanta contra você, na verdade não está se levantando contra você. Aquele que se levanta contra você, ele está se levantando contra o próprio Deus. Ô irmão, o inimigo quando se levanta contra você, é porque ele sabe até onde está a sua força. Por isso que dentro da igreja, aleluia, eu orando, dentro da igreja eu buscando, dentro da igreja ouvindo palavra, eu vou me fortalecendo a cada dia, irmão. E com isso, o inimigo vai ter que bater de retirada. Mas quando nós não estamos dentro na presença do Senhor, nós ficamos fracos, debilitados. Aí o inimigo vem e vai lançando. Onde que há desistência. Irmão, a sua guerra, a guerra que você está travando, não é sua. Essa afronta que está vindo contra você, você pensa que é com você, mas na verdade, é contra ele. É contra Deus. Sabe por quê? Porque ele cuida do seu filho, o pai cuida do seu filho. O nosso pai cuida da gente. Ei, ou nós temos fé ativa, ou nós temos fé passiva. A fé ativa é uma fé que leva a pessoa a ter uma ação. E a fé passiva é aquele que faz de Deus o que quiser. Então eu não quero ter uma fé passiva, mas eu quero ter uma fé ativa. Sabe por quê? Porque o meu Deus é acima de todas as coisas. O nosso Deus, ele é acima de todas as coisas. E o foco em Deus é que faz você passar pelas provas todos os dias, irmão. O seu foco em Deus vai fazer você passar, aleluia, passar, aleluia, as provas dia a dia. Por quê? Você é mais do que vencedor. Manter o foco, irmão, nos levará a algo diferente. Você tem que aprender isso. Aleluia! Manter o foco, aleluia, ele vai te dar experiências para que você prevaleça a cada dia, irmão. Eu estou com Deus, agora ninguém mais me segura. Mas se você não continuar firme orando, lendo Bíblia, se você não continuar dentro da igreja, se você não continuar orando, se você não continuar em comunhão,
Aleluia. Irmão, eu coloco esse termo muito interessante, é como se fosse um sanduíche. Você vai aí para comprar um sanduíche, você não vai comprar só o pão. Você vai comprar um sanduíche que ele tem que ter um hambúrguer. Ele tem que ter o ketchup, como é que chama as coisas dentro dele. Porque você não vai no McDonald's, me dá um lanche aí, ele vai te dar só o pão. Tem que ter o certo, irmão, tem que ter tudo dentro de um lanche. Porque você não vai pedir só o pão. E nós, na presença de Deus, é a mesma coisa. Quando nós estamos, aleluia, prevalecendo contra as coisas que o inimigo está armando contra a gente, irmão, aleluia, você estando na posição, orando, olha aí, jejuando, olha aí, meditando na palavra, olha aí, dentro da igreja, olha aí, você está mantendo, aleluia, um seto que a qual o Senhor vai olhar para você e você não vai nem lutar, irmão, é o Senhor que vai lutar por você. Vamos lá, abra aí na sua Bíblia. No livro de Hebreus, no seu capítulo 11, Hebreus 11, todos conhecem já isso aí também, esse versículo que é bastante conhecido por nós, 11, Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, eu espero, porque tem que abrir Bíblia, Hebreus 11, Hebreus capítulo número 11, Hebreus capítulo 11, todo mundo conhece esse versículo, aleluia, é muito ministrado, aleluia. Hebreus 11, acharam? Isso, sem problema, Hebreus 11, olha lá, todo esse versículo, todo mundo já conhece esse versículo, 33, 11:33, está escrito assim, olha, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa e fecharam a boca dos leões. Vejam só, esses homens, os heróis da fé do capítulo 11, aleluia, que começa lá no capítulo 11 com Abel, versículo 5, aleluia, que vai Enoque, 7 que vai Noé, depois 5 que vai Abraão e assim por diante, homens, Isaac, Jacó, Moisés, homens, aleluia, do Velho Testamento, mostra que esses homens, eles venceram pela fé, reinos, aleluia, praticaram a justiça, alcançaram promessa e fecharam a boca de leão. Sabe por quê? Porque eles tinham um Deus que cuidava deles. Eles não perderam o foco, irmão. Moisés, ele poderia até perder o foco quando chegou na beira daquele mar. Aleluia, deixa eu pegar um dos homens da Bíblia. Daniel poderia até perder o foco quando ele vivia, aleluia, segundo aquilo que ele aprendeu dos seus pais, orando 3 vezes em direção de Jerusalém, e foi pego, e foi antes de ser jogado, aleluia, na cova do leão. Ele poderia ter perdido o foco. Aqueles homens que foram jogados, aleluia, na fornalha de fogo, irmão. Eles tinham algo que nós precisamos ter, irmão. É não perder o foco. É crer. É crer. É crer que Deus está fazendo. É crer que Deus está realizando. É crer, porque se a gente crer, tudo é possível. Tudo é possível. Em Mateus capítulo 14, uma passagem, mais uma, livro de Mateus, capítulo 14, aleluia, Mateus capítulo 14, versículo já conhecido por nós, 25 ao 31,
Isso, abra todos. Mateus 25, 31. Meu Jesus. Está escrito assim. Mas, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas, do mar, por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ei, deixa eu parar aqui, porque eu vou ler até o 31. Olhe para mim, eu vou ler até o 31. Mas eu quero parar aqui, olhe para mim, por favor. Isso é muito sério. Pedro e os discípulos, eles tiveram dúvida se era Jesus. Porque eles ficaram atemorizados. Se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Se Deus, e você sabe disso, que é Deus, chamou você, te escolheu no meio de tantos, e você está passando alguma dificuldade, irmão, não tenha dúvida que é Deus com você, porque é Deus, através do Espírito Santo, que gerou isso em você. Porque o diabo não vai reconhecer Jesus pelo nome de jeito nenhum. Não vai! Não vai, irmão! E aqui você leu comigo que Pedro, se é tu mesmo, ó que dúvida, irmão, ó que dúvida, está grande nisso aí. Será que muita gente não está assim hoje, irmão? Será que muita gente não está andando hoje? Diante das circunstâncias do dia a dia, dessa forma? Está tendo dúvida. Então ele troca a sua dúvida pela certeza carnal, onde ele não enxerga que é verdadeiramente Deus. Quais são os desejos carnal, irmão? É aquilo que vai fazer prazer para ele naquele momento. Ei, obrigado, Espírito Santo. Vai lá e traga os convidados. Ele foi e chamou os convidados. Ah, não dá. Eu comprei uma fazenda, eu tenho que cuidar da fazenda. Ei! O mestre está te chamando, te convidou. Ah, não dá porque eu casei, eu vou ter que ir para a minha lua de mel. Irmão, está sempre buscando o prazer dele primeiro e não está ouvindo a voz do Senhor chamando. Está todo mundo hoje atemorizado, com medo. Está muita gente hoje aterrorizado com as coisas que estão se passando. Está muita gente perdendo, aleluia, o foco, irmão, e não está crendo mais. Que é uma ordem de Jesus. Se você ler essa história desde o começo, você vai ver que não foi o homem que entrou no barco, se colocou no barco e passou para o outro lado. Foi o próprio Jesus que falou, entre no barco e vai adiante que daqui a pouco eu vou estar lá. Desculpa ter que tirar o terno. O negócio ficou bom. Tem muita gente duvidosa, irmão. E a gente não pode duvidar. Porque a tendência, o tempo vai se, irmão, o tempo vai se, aleluia, não vai ser mais 8 horas, agora o tempo vai ser 5 horas, 6 horas, o tempo vai continuar mesmo, mas vai continuar tão trabalhoso, que o homem vai se distrair, irmão, na sua posição. E foi isso que aconteceu aqui. Jesus Cristo está vindo na quarta vigília. É um fantasma, porque está todo mundo com medo hoje. Está todo mundo com medo. Irmão, quando a gente tem medo, a casa cai. Quando a gente tem medo, o filho se perde. Quando a gente tem medo, o marido se perde. Quando a gente tem medo, a mulher se perde. Quando a gente tem medo, a casa não está sendo colocada em cima da rocha que é o Senhor. A nossa casa está sendo colocada em cima da areia. Se vir um vento forte, se vir água, a casa vai cair, irmão. Mas você não pode ter medo. Avance, avance, mantenha o foco no nome de Jesus. E Pedro,
quando os discípulos ficaram atemorizados, Jesus logo falou para eles: tem de bom ânimo. O versículo 27, tem de bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Quando Jesus aqui falou, sou eu, não tem mais, é porque os corações já não eram o mesmo. Os corações já não eram o mesmo, irmão. As dificuldades da vida vai levar muita gente a isso, irmão. As dificuldades do dia a dia vai levar muita gente, irmão, a ter dúvida, irmão. Será que é? Será que verdadeiramente é? Ele vai começar, irmão, buscar meios, formas, jeitos. Sabe por quê? Porque entrou um espírito de engano dentro do seu coração, que a tendência desse espírito do engano, aleluia, é esse, que ele veio para matar, roubar e destruir. E o nosso Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Tem de bom ânimo. Sou eu, o Senhor, falando. Seguindo o 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ei, deixa eu abrir aqui, só nesse versículo, vou continuar lendo até o 31. Olhe para mim, por favor. Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Ei, presta bem atenção. Quando o homem tem dúvida dentro do seu coração, ele não consegue ter discernimento daquilo que é de Deus de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas como Jesus, ele é tão tremendo nessa passagem, se és tu, manda eu ter, ou bem dizer, é a tua palavra que vai fazer com que eu ande de uma forma diferente. Vamos ver o versículo seguinte? Vamos lá. Eita, que lindo, Jesus! Que palavra! E ele disse: vem. Quem foi que disse? Jesus, vem! E Pedro, aleluia, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ei, aqui está algo muito tremendo nesse versículo 29, que mesmo na ordem de Jesus, se a gente não cumprir a palavra dele, a gente vai andar por pouco tempo. Eu posso até pegar essa palavra aqui, uma semente caiu no pedregulho, cresceu e ali morreu. Uma semente caiu nos espinhos, cresceu e com o tempo foi sufocada. É isso que acontece, irmão, com muitos crentes. Ele ouviu a ordem, ele sabe da ordem, ele por um tempo ele cumpre a ordem, quer dizer, ele cresce, como você viu aqui, os dois cresceram, as duas sementes cresceram. Mas com o tempo foi sufocada. E o tremendo disso aqui, que ele estava andando sobre a palavra, mas aquele que tem dúvida, se ele não estiver firme na posição, ele vai ser sufocado e não vai, pelo menos, continuar persistindo no caminho. Quem está me entendendo? Não vai persistir! Porque o versículo seguinte é o que aconteceu. Já estou terminando. Mas 30. Sentindo o vento forte, teve? E sentindo o vento forte, teve? Ei! E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ei! Mais uma vez eu quero parar nesse versículo 30. Vai acontecer isso com a gente? Vai. Por isso que eu li Hebreus capítulo 11, 33. Por isso que desde o presbítero que ele falou aqui, dando essa instrução para nós, e a missionária Maria, aleluia, falando de Efésios, eu quero lhe dizer uma coisa para você, irmão, que
mesmo se o medo vir e nós começarmos a nos afundar, Deus, Ele quer nos erguer. Deus, Ele quer nos levantar. Deus, Ele quer nos restituir posição. Deus, Ele quer nos colocar de posição de honra. Porque quando ele começou a se afundar, por causa do vento forte que teve medo, dentro dele foi gerada alguma coisa. Ele voltou a clamar. Eu posso colocar isso aqui com toda a convicção nesse momento, aleluia, diante dos seus olhos e aleluia pelos seus ouvidos, nesse momento, e dizer para você: todo aquele que sabe a posição, está escrito dentro do seu coração aquilo que ele ouviu dentro da igreja, mas se ele estiver fora e estiver se afundando, dentro dele vai brotar algo novo. Senhor, socorre-me. Sabe por quê? Porque quanto mais fundo eu tiver, eu vou ter só apenas uma saída, é olhar para o alto. É olhar para o alto, irmão. E você vai ver no versículo 31 que Jesus Cristo, ouvindo o clamor de Pedro, aleluia, estendeu a sua mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ei, o conselho que eu tenho que dar para você, para que você possa de constantemente manter o foco, aleluia, se encontra em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3. Quem está me entendendo até aqui? Filipenses 3, 14, está escrito assim. Ajude, por favor, missionário. Filipenses 3, versículo 14, está escrito assim: prossigo. Paulo está dizendo aos Filipenses: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe por que ele fala esse prossigo para o alvo? É porque ele tinha convicção. Ele estava mantendo o foco. Ele sofreu. Se você for ver as obras missionárias dele, chicotadas, prisões, naufrágios, ele sofreu. Mas ele sabia qual era o destino dele. Irmão, nós temos que conhecer o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que manter o foco, irmão. Porque o inimigo, ele quer se apoderar daquilo que está acontecendo em nossa volta. E ele quer abraçar por causa da circunstância, por causa daquilo que está acontecendo. Mas você tem que ser como Paulo. Você tem que prosseguir para o alvo. Para me terminar, não abra. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Está escrito assim: pois eu assim corro. 1 Coríntios 9, 26. Está escrito assim: pois eu assim corro, não como coisa incerta. Oh, que lindo! Não tenha dúvida. Pois eu assim corro. Versículo 26. Não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Então essa palavra aqui é o seguinte: não tenha dúvida.
Não tenha incerteza, mas fique firme, aleluia, naquilo que Deus preparou para você e está preparado em Cristo Jesus. A vitória é sua. A vitória é nossa. Nós já vencemos. Nós já vencemos. Não desista. Fique firme, custe o que custar. Lute, irmão, porque às vezes essa luta que você está tendo é com você mesmo. E é verdade que é com você mesmo. E o inimigo aproveita da tua fraqueza. O inimigo aproveita da tua fraqueza. Porque ele está com os olhos em cima de você. Mas se você estiver firme, como eu disse aqui do sanduíche para você, na igreja, está lendo Bíblia, está orando, está jejuando, está fazendo a obra de Deus, irmão. Irmão, o inimigo, você acha que ele vai chegar perto de você? Ele vai ter que correr de você. Sabe por quê? Ele vai correr de você. Porque você é um instrumento do Senhor. Então prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Mantenha o seu foco. Custe o que custar. Uma passagem para mim terminar. Aleluia. Que hoje Deus colocou no meu coração. É aquela passagem que aquela mulher com fluxo de sangue, ela colocou algo dentro do seu coração. Eu só quero parar por aqui. É isso que está faltando para nós. É deixar algo de Deus entrar dentro do nosso coração. E que algo é esse? Que palavra é essa? É convicção. Se apenas eu tocar, alguma coisa vai acontecer. Então, se apenas você tocar, algo vai acontecer dentro de você. Você quer manter o foco? Então continue buscando a Deus. Continue na posição. Continue lutando. Tudo isso que você está fazendo em reino, quem batalha por você é o Senhor dos Exércitos. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém? Que Deus abençoe.